Quando demos smartphones para crianças e adolescentes da geração Z, sobretudo a partir de 2010, talvez tenhamos realizado o maior experimento social não controlado com esse público da história. É como se a gente tivesse enviado eles para outro planeta, para crescer em um ambiente completamente novo e completamente hostil. E pior, para sofrer as consequências de ter crescido nesse universo, numa realidade que teria sido responsável por danos altamente assustadores nas suas capacidades de desenvolvimento cognitivo, ou seja, desenvolvimento de aprendizagem, nas suas habilidades socioemocionais e até mesmo nas suas capacidades de interação social e comunicativa. E olha que essa conclusão nem é minha. Ela pertence a um escritor e pesquisador chamado Jonathan Haidt, do livro A Geração Ansiosa. Bom, diante das polêmicas e questões que estão relacionadas à proibição do uso do celular no ambiente escolar, eu trouxe uma proposta que talvez pareça ser um pouco mais radical e talvez um pouco mais polêmica. A regulação e moderação do uso de smartphones e redes sociais para crianças e adolescentes em quaisquer ambientes. Eu sei, a medida parece ser um pouco autoritária, mas fica até o final desse vídeo que talvez você possa concordar comigo. Ao menos, vamos refletir juntos. Olá, eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História com Paulo Teles, um canal dedicado para a construção de repertórios sociais, políticos, culturais que possam te ajudar não só a refletir, como também a discutir questões da nossa atualidade e que envolvem temáticas das mais diversas. É também um canal dedicado à resolução de questões. Um canal que tem como objetivo auxiliar estudantes do Brasil todo a ter um bom desempenho na prova de humanas do Enem e também na prova de história dos vestibulares tradicionais. E se você quiser e puder nos ajudar, é só clicar esse QR Code, acesse esse QR Code aqui e acessar e nos oferecer qualquer valor que vai nos ajudar a remunerar melhor a nossa equipe, aprimorar os nossos conteúdos, adquirir novos materiais e, é claro, produzir o melhor conteúdo para você. Sem mais enrolações, vamos falar sobre o uso da tela e como ela tem prejudicado crianças e adolescentes no mundo todo. Bom, seria estranho para vocês se uma criança ou adolescente, e aqui tratemos crianças de até 17 anos de idade e adolescentes, na verdade crianças até 12 anos de idade e adolescentes até 17 anos, e se quisermos estender essa faixa etária até os 24, que é quando o nosso córtex pré-frontal é finalmente concluído, tratemos esses indivíduos todos que eu elenquei como indivíduos que não estão prontamente preparados para acessar determinados recursos. Por exemplo, imagine que essas crianças tivessem acesso indiscriminado ao álcool, como já foi muito comum no passado. Imagine que essas crianças tivessem acesso indiscriminado ao tabaco, como também já aconteceu no passado. Ou melhor, você se sentiria à vontade de dar o acesso indiscriminado a essas crianças e adolescentes a automóveis, veículos? Bom, todos os exemplos que foram citados deixam bem claro que crianças e adolescentes não estão preparadas para a utilização de alguns produtos, sejam eles produtos de consumo, sejam eles produtos automotivos. Não só pelos riscos que eles apresentam, como também a falta de uma maturação fisiológica e psicoemocional que dê a esses indivíduos a responsabilidade necessária para a utilização desses produtos, serviços e desses veículos. Eu sei que alguns poderiam já argumentar de imediato que nos Estados Unidos o garoto pode tirar a carteira com 16 anos de idade, no Brasil com 18 anos de idade. Mas para a utilização e a retirada dessas documentações, todos esses indivíduos precisam passar por provas e por avaliações que vão desde questões psicoemocionais até um treinamento específico sobre a utilização desses produtos, nesse caso os veículos automotores mais especificamente. Bom, a gente pode até discutir aqui que a preparação não é das melhores e que a formação
né, a prestação do serviço do acompanhamento psicológico também não seja lá dos melhores, mas independentemente se são bons ou não, eles são necessários e todo mundo concorda que é preciso ter aulas e acompanhamento cada vez mais eficaz para garantir menos acidentes no trânsito. Aí pare para pensar, se nós regulamos o acesso a álcool, se nós regulamos o acesso ao tabaco, se nós regulamos o acesso a veículos automotores, por que nós não faríamos o mesmo com smartphones, internet e redes sociais? E quando eu falo internet aqui, eu estou me referindo especificamente à utilização das redes sociais. Ah, Paulo, você está exagerando. Será mesmo? Vamos ver alguns números que eu separei aqui para a gente discutir no vídeo de hoje. De acordo com o escritor e pesquisador Jonathan Haidt, do livro citado no início do vídeo, entre 2010 e 2020, ocorreu um aumento de 145% e 161% de casos de depressão entre meninas e meninos, respectivamente, dos 12 aos 17 anos. Ou seja, 145% de meninas entraram em depressão, 161% de casos de meninos entrando em depressão, o aumento desses casos. Acha que isso é pouco? Nós podemos falar um pouco mais. Por exemplo, entre 2010 e 2020, ocorreu um aumento de 134%, 106% e 72% e 100% entre jovens universitários de ansiedade, depressão, TDAH e anorexia, respectivamente. Ou seja, teve um aumento de 134% de ansiedade, 106% de depressão, 72% de TDAH e 100% de anorexia entre jovens universitários que já são jovens ali acima dos seus 18 anos. Eu estou demonstrando isso porque os casos não param por aí. Se nós analisarmos, por exemplo, os índices de automutilação, ou seja, a quantidade de jovens que deram entrada em sistemas de saúde por conta de automutilação, os dados são ainda mais assustadores. O aumento de casos de automutilação de 188% entre meninas e 48% entre meninos nos anos de 2010 e 2020. Bom, se nós formos analisar também tentativas de suicídio e práticas de suicídio, o aumento é de 167% em meninas e 91% em meninos. Paulo, de onde está? De onde veio? Qual a relação? Como tudo isso foi acontecer? E aqui vale uma reflexão. Nós sabemos que nós estamos passando por um processo de transformações gigantesco, transformações tecnológicas. E essas transformações tecnológicas, elas foram acompanhadas de mudança da configuração familiar, da dinâmica de como a família se comporta, do tempo em que essas pessoas se dedicam a conviver entre si e a conviver consigo mesmo. Acontece que entre 1990 e 2010, nós tivemos ali um processo de transformações que foi marcado por advento da tecnologia, especialmente a internet de banda larga, a chegada dos computadores, né, os personal computers, como a gente pode falar, os PCs, e também, é claro, nós tivemos ali o surgimento das redes sociais. Quando você soma todo esse combo, você percebe que nós temos ali a produção de uma nova geração de pessoas que vai crescer em um ambiente completamente novo. Um ambiente em que a sua autorreferência não é mais o seu coleguinha do lado, ou o seu amigo de escola, ou seus parentes mais próximos. A sua autorreferenciação é associada diretamente a todo um público que se conecta com ele. Mas essa conexão, que é extremamente fácil de ser realizada, afinal de contas, basta você acessar um site ou adentrar em uma rede social, ela é também responsável por dar a esse indivíduo acesso não apenas às coisas boas, como também a coisas ruins. Especialmente novos padrões, muitas vezes inalcançáveis. Principalmente a partir do momento que, em 2010, nós tivemos a chegada da câmera frontal e do Instagram. Essas
essas tecnologias, tanto o Instagram como a câmera frontal, ela trouxe ali cada vez mais uma prática que é a utilização e o exercício da selfie. Sim, o ato de você pegar uma câmera, virar para o seu rosto e tirar uma foto. Só que no momento em que você faz isso, você expõe essa foto para um público que muitas vezes não te conhece e não tem o menor pudor ou a menor sensibilidade de fazer comentários negativos. E isso acaba colocando o jovem, especialmente esse jovem que está crescendo dentro dessa realidade temporal, num universo muito difícil. Porque se por um lado ele precisa de um sentimento de aceitação que é fundamental nessa fase da vida, por outro lado ele teme viver um processo de cancelamento. Então é preciso, na visão desses indivíduos, construir toda uma realidade que torne a sua vida fantástica o suficiente para atrair o máximo de seguidores possível e, consequentemente, inserido no maior universo de contatos, de referências. E isso faz com que a sua vida deixe de ser uma vida usual para ser uma vida editada. Além disso, somemos a todas essas questões de transformações o aumento da violência urbana. E com esse aumento da violência urbana, o ato de brincar na rua, tão fundamental para o desenvolvimento de habilidades sociais e de habilidades cognitivas, e também o desenvolvimento da capacidade de lidar com frustrações, as primeiras regras de ordenamento social que nós desenvolvemos nas brincadeiras de infância, como diria o sociólogo Anthony Giddens, que afirma, inclusive, que a infância é o primeiro momento de socialização, isso foi completamente abolido. Cada vez mais meninos mergulhados em jogos online, expostos a todo tipo de violência, especialmente ao vício, não só em jogos de aposta, como também em pornografia, como também as meninas expostas a todo tipo de violência, especialmente a hipersexualização dos seus corpos. Esses indivíduos estão mergulhados em um processo que Jonathan Haidt vai chamar de a reconfiguração da infância. Se por um lado você tem os pais dessas crianças evitando que eles saiam às ruas, com medo de que eles sofram algum tipo de violência, e aí nós temos aqui uma super proteção em relação ao mundo real. Do outro lado, nós temos uma subproteção em relação ao mundo virtual. Muitas vezes esses pais não imaginam que dentro desses espaços virtuais os seus filhos e as suas crianças estão expostos a todo tipo de violência, sobretudo a todo tipo de perigos, que podem se manifestar desde chats online, com canais como, por exemplo, o Discord, ou os canais Chan, o mais famoso 4chan, como também o próprio Instagram, nas famosas mensagens que são colocadas ali no direct desses jovens e adolescentes. Isso faz com que explodam os casos de depressão, de ansiedade, de automutilação, de suicídio, de sofrimento psíquico. Afinal de contas, essas crianças e esses adolescentes, eles passaram e pularam etapas da sua vida que seriam fundamentais para a criação de todo um repertório socioemocional para lidar com essas frustrações. A realidade é ainda um pouco mais cruel. Afinal de contas, esses indivíduos que hoje já são crianças e adolescentes e que passaram ali por todo esse universo de exposição e de hiperexposição, acabam se encontrando em um universo completamente novo, do qual os seus pais não sabem muito bem como lidar e eles próprios não sabem muito bem como reagir. Bom, diante desse cenário, se nós temos tantos problemas metrificados e trazidos aqui em pesquisas, em indicadores que demonstram o quanto o uso indiscriminado e imoderado dos aparelhos eletrônicos, sobretudo smartphones e redes sociais, trazem para crianças e adolescentes, por que não discutir desde já a regulação e a moderação desses aparelhos para esses indivíduos? Eu sei que trazer essa discussão dos dias de hoje parece algo um tanto autoritário, mas pare para pensar. É autoritário proibir uma criança de fumar? É autoritário proibir uma criança ou um adolescente de consumir álcool?
É autoritário proibir uma criança e adolescente que não está preparada de ter acesso a veículos automotores? Acredito que vocês diriam que não. Então é preciso mais do que nunca trazer essa discussão para esses aparelhos eletrônicos. Afinal de contas, diante de novas tecnologias, nós temos novas configurações sociais. E diante de novas configurações sociais, nós temos também a necessidade de novos mecanismos de regulação. Jonathan Haidt, ele traz uma proposta um tanto impressionante. E essa proposta eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui com vocês e vocês guardem com muito carinho sobre o que fazer a partir disso. De acordo com ele, para a gente tentar salvar as crianças, ou pelo menos combater os malefícios trazidos por essa falta de regulação, seria interessante algumas medidas, que não são tão difíceis, mas que são bastante práticas e que podem trazer sim mudanças logo nos primeiros anos. Primeira proposta: nada de smartphone antes do 9º ano. Os pais devem adiar o acesso à internet 24 horas por dia, dando aos filhos apenas celulares básicos, com aplicativos limitados, sem navegador de internet, antes do 9º ano escolar, por volta dos 14 anos. Segunda proposta: nada de redes sociais antes dos 16 anos. As crianças devem passar pelo período mais vulnerável do desenvolvimento cerebral sem ter acesso a um fluxo sem filtro de comparações sociais e influenciadores escolhidos por algoritmos. Terceira proposta: nada de celular na escola. Durante o período de aula, em todas as escolas, desde o ensino fundamental até o médio, os alunos devem deixar trancados celulares, smartwatches e quaisquer outros dispositivos pessoais que possam enviar ou receber mensagens. Só assim, sua atenção estará disponível para se concentrar nos colegas e professores. E por fim, a quarta proposta: muito mais brincar não supervisionado e independência na infância. É assim que as crianças desenvolvem naturalmente habilidades sociais, superam a ansiedade e se tornam jovens adultos autônomos. Esse muito mais brincar não supervisionado, obviamente em ambientes controlados. A gente sabe que a violência urbana, especialmente em países como o nosso, pode trazer problemas gravíssimos. O que Jonathan Haidt traz são elementos que podem ser aplicados já. E não precisam necessariamente do Estado ou da criação de leis para isso. É claro que a criação de leis reforçaria essas condutas, mas as famílias podem adotar essa prática desde imediato. Então, aproveitando a oportunidade a respeito da lei que proíbe a utilização do celular nas escolas, por que não trazer essas medidas para a nossa vida cotidiana? Estamos diante de um cenário avassalador. Um cenário que nós podemos resumir com algumas informações. Por exemplo, entre 2010 e 2015, a vida social dos adolescentes americanos foi amplamente transferida para smartphones com acesso contínuo a redes sociais, jogos online e outras atividades na internet. E qual é o problema disso? No momento em que você se insere dentro dessa realidade digital, não só a conexão com esses espaços é muito facilitada, como também a desconexão. E quando você torna fácil a conexão com esse espaço, você não torna a conexão somente fácil para o seu filho. Ela se torna fácil para qualquer um. Qualquer indivíduo pode ter acesso a ele e conversar indiscriminadamente com ele sobre qualquer coisa. E a desconexão traria para ele um sentimento de rejeição e abandono que pode ser extremamente prejudicial nesses primeiros anos de formação adolescente. A primeira geração de americanos que entraram na puberdade com acesso a smartphones apresenta maiores índices de ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Essa onda gigante de ansiedade, depressão e automutilação impactou mais as meninas que os meninos. Afinal de contas, as meninas são expostas a padrões de beleza e a cobranças por uma maturidade sexual que elas ainda não possuem. A crise de saúde mental também atingiu os meninos e os índices de depressão e ansiedade são altíssimos, especialmente o isolamento social. Garotos que deixam de, por exemplo, sair porque estão mergulhados no vício em jogos online e até mesmo em pornografia. O resultado não poderia ser diferente. As taxas de suicídio explodiram, ansiedade e depressão também. Meus caros, é preciso que vocês reflitam sobre essas discussões. O vídeo de hoje não é necessariamente uma proposta de voltarmos no tempo e abolirmos os aparelhos eletrônicos e smartphones e redes sociais. Não.
mas é a criação de um novo código de conduta, de uma nova maneira de se relacionar com esses produtos, esses serviços, para salvaguardar a saúde emocional das crianças e adolescentes que estão mergulhados nesse novo planeta. Um planeta que exige novas práticas culturais, especialmente novas práticas de sociabilidade. Gostaria de ler seus comentários, suas opiniões aqui nesse vídeo. Fiquem à vontade para opinar. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.